E fato relevante aqui a respeito de Azevedo e Travassos, especialmente a sua parte de infraestrutura. Sim, não é só de petróleo que vive Azevedo e Travassos. Vamos falar alguns movimentos de mercado de curto prazo, especialmente pós-cisão. Falar um pouco também sobre esse zigue-zague nas taxas de doador, taxas de aluguel, posições vendidas, aumento do capital social, que refletiu quase que 3 vezes aqui na estrutura de capital da própria Azevedo e Travassos, vencimento das licitações, né, na verdade, o juntamento das documentações para poder começar estas obras. Estamos falando de uma obra aqui bilionária, são 3 bi de vencimentos para Azevedo e Travassos, sem contar que os seus intermediários, as empresas que participam no consórcio, também são da Azevedo e Travassos, pelo menos aqui, algumas de pavimentação na área da Rota Verde, possui 80% do capital da própria Azevedo e Travassos, além de outros projetos interessantes. Então, se você investe na empresa, acompanhe o setor, a cisão, convido você a acompanhar aqui o vídeo, que são bastante informações relevantes, importantes e atualizadas. E se você é novo no canal, já convido você a deixar aquele like e também se inscreva, que a gente está sempre compartilhando aqui informações importantes. Bom, para começar, é fato que Azevedo e Travassos, depois do momento de euforia que vem dando um descanso, uma queda, né? A empresa chegou a superar cerca de 50% de alta, né, combinado ali com a AZTE3, sua parte de energia, né, também por volta aí de 50%, o que trouxe, né, muita atenção do mercado. Uma coisa que eu percebi, pessoal, é o aumento de liquidez, né? Antes, se você é investidor de longo prazo da Azevedo e Travassos, talvez vocês vão se lembrar, a ação não passava de 1 milhão de liquidez diária. Hoje, nós estamos falando de uma empresa que supera 17 milhões de reais diariamente sendo negociados, né? Até mesmo em muitas plataformas mostra lá no book, né, uma das mais negociadas do intraday. Pois é. Aqui a gente consegue observar, né, que muito desses movimentos, claro, uma empresa quando sobe muito começa a chamar a atenção do mercado, de modo que muitos começam a apostar na sua queda. Ou seja, se sobe muito, sobe muito, sobe muito, o que eu vou fazer? Vou lançar vendas aqui a descoberto, porque quando o papel cair, eu vou lucrar com essa diferença. Depois eu devolvo para os donos destas ações que tem ela nos preços máximos aqui, ok? Então, quando começa a subir, começam a aumentar os contratos. Além de aumentar os contratos, também começa a aparecer um aumento na oferta. E para você poder disponibilizar, cada vez eles aumentam mais a taxa de retorno. Ou seja, isso daqui é como se fosse um yield, tá? Não é um dividend yield, mas é um yield no aspecto de que ele te dá um retorno. Se você, por exemplo, entregar lá para a corretora as suas ações alugadas, para elas serem utilizadas no mercado secundário, eles vão te pagar aí uma retribuição de aproximadamente entre 6% e 7% ao ano, tá? É claro que quando você faz isso, você está colaborando para a queda das ações, porque são usados como instrumento de venda a descoberto. Então, o que a gente percebe é que há um aumento, o gráfico ele não é contínuo, mas há um aumento aqui das taxas de aluguel, né, do retorno sobre as ações alugadas. Ou seja, me empresta, me empresta, me empresta, porque eu quero vender a descoberto para aqueles que querem entrar em posição vendida e eu te pago um retorno importante. O movimento também, isso saiu até em fato relevante, é na questão do capital social da empresa. Se vocês observarem, né, antes lá do dia 14 de fevereiro, que fez a cisão, né, realmente total, vocês se lembram que o capital, ou seja, a quantidade de ações que a Azevedo e Travassos tinha, era por volta de 200 milhões de ações. Aí aqui teve um movimento interessante, né? Lembra que eles incorporaram algumas empresas no portfólio da própria Azevedo e Travassos SA, né, da AZSA, né? Ou seja, eles incorporaram ali empresas MKS, também a Congen, né, outras empresas ali. E o que eles fizeram? Ao invés deles pagarem à vista isso daqui, eles deram em ações, né? Ou seja, eles aumentaram o capital, imprimiram novas ações e congratularam esses caras aqui, essas duas empresas. De modo que a empresa saiu de 200 milhões de ações e foi para lá, quase 600 milhões de ações. Foram 3 vezes aqui, né? Um aumento de 3 vezes. Então, grande parte disso daqui é MKS e Congen, tá? O que salva aqueles que estão na parte de energia, aí a gente já está falando AZTE3, né? Parte de energia, petróleo, né? É que esses caras aqui, esses entrantes, esses dois entrantes, não receberam o 1/3 correspondente à cisão, né? De AZTE3. Ou seja, você sabe que até o dia 14 lá, quem tinha a ZEV 3 e 4, né?
recebeu lá, né, o que aconteceu, a ZEV 3 e 4, você ficou com 2/3 aqui e 1/3 foi criada uma nova ação, que foi a ZTE. Esses caras aqui, que entraram apenas na ZV de Travasso, não receberam a porção de energia. Então é bom porque entra no ZV de Travasso Energia aqui, uma empresa menos alavancada, um bolo maior, menor, né, para ser dividido. Na verdade, o bolo é maior e a quantidade de pessoas é menor, né, para ser dividido, e o pedaço pode ser maior também. Saiu recentemente uma live até do Saravalli com o Gabriel Freire, né, que é o CEO aí da empresa. E ele disse que há um potencial de distribuição de dividendos. E pelo que parece, pelo que deu para entender, há mais potencial na Azevedo Infraestrutura do que propriamente na área de petróleo. Isso a gente tem que ver mais para frente. Mas se você quiser entender um pouco mais da parte de infraestrutura, é uma coisa mais ou menos assim. Ó. Então você tem lá a própria holding, a própria empresa, que é a Azevedo Travasso. Ela, 33%, né, dona aqui 33%, ela tem MKS, Aviva, parte ambiental, Eftos, que é parte, acho que, de manutenção, e Azevedo Infra, que é quem vai construir Rota Verde, que é o objeto ali da licitação, do fato relevante, entre outras coisas. E 100% dona da parte de energia, aqui já com poços prospectados, maduros, parceria com a Petro Victor para poder extrair, né? Ela não precisa gastar para prospectar, ela só vai praticamente pegar campos aí já bem catalogados, com concessões e produzir, ok? Então aqui é uma empresa sem alavancagem, uma empresa redondinha, e aqui é uma empresa que está sendo remodelada. O processo de turnaround, a gente sabe que a Azevedo e Travasso estava passando por um momento difícil de reestruturação, parece que está sendo bem sucedido, né, o turnaround. Ainda os números, quando você vai consultar uma plataforma, por exemplo, de scanner, né, de bolsa, você vê que os números, por exemplo, de Azevedo e Travasso, ele está todo assim, não está nada atrativo, né? Por exemplo, PL negativo, o valor por ação bem baixo, o LPA negativo, o EBITDA negativo, enfim, a única coisa que salva aqui é que está crescendo receita nos últimos 5 anos, cerca de 54%, o que é interessantíssimo. Mas ROI é negativo, ROIC, margem líquida, margem bruta, um pouquinho positivo, mas no líquido está negativo, enfim. Então é tipicamente uma empresa de turnaround. Tudo indica que está sendo bem sucedida, afinal tem crescimento de receita robusto, além de outros indicadores. Uma coisa que eu gosto, quando uma empresa está em turnaround, você vê ali o executivo dando a cara a tapa, sabe? Ou seja, ele está participando de live. Até aqui, né, se você pegar no Status Invest, você vê que ele participou de uma live da própria Suno, participou de outras também. Ou seja, ele está mostrando as caras e praticamente falando, ó, estamos aí, nós melhoramos nossa estrutura, nos refizemos aqui na questão de contabilidade, e tanto é que a gente está atingindo bons números, especialmente de liquidez e receita. Então, eu pelo menos gostei desse fato. Outra coisa interessante, né? Já falamos aqui da parte de aluguel. Se você quiser ver a quantidade de posição vendidas, é só você vir aqui na parte de posições alugadas, né? Então, percentual de ações alugadas. Desconsidera essa queda aqui, porque foi da cisão. Aqui está bem baixo, né? Coisa de 2,5%. O que é interessante para uma empresa de turnaround, tá? Turnaround, para aqueles que não sabem, quando a empresa está numa situação difícil, ela estabelece ali uma rota totalmente de contenção de gasto e mudança de postura, de modo que ela começa a entender aquilo que realmente faz sentido para ela e toma medidas amargas, né, até conseguir sair aí desse eixo e começar a crescer. Né? É isso que ela fez aqui recentemente. Uma coisa importante, né? Aqui quando você vê esse fato relevante, tá vendo que aqui ainda ela não recebeu a grana, obviamente, do vencimento aí das concessões, dos contratos e dos consórcios. Mais uma informação importante, especialmente essa terceira linha aqui, ó. Vem a público informar aos seus acionistas, ao mercado em geral, que foram implementadas as principais condições precedentes, ou seja, que antecede a assinatura do contrato de concessão da rodovia ou rodoviária, né, Rota Verde, tá? Isso daqui, pessoal, é extremamente importante. Por quê? Porque a empresa precisa cumprir algumas obrigatoriedades legais. O projeto é 3 bi, ultrapassa 3 bi, tá? De investimento. Então, tem algumas obrigatoriedades legais que ela precisa cumprir para poder atender aqui, né, e continuar. Não basta você só ser vencedor do leilão. Você também precisa cumprir algumas condições legais. Então, aqui ela já cumpriu, né? Até destaca algumas dessas três, né? Olha lá, integração de capital, garantias, seguros, coisa que faz parte aí do serviço que ela quer prestar. Tanto é que, aqui eu até separei aqui na apresentação para vocês darem uma olhada o que constitui esse projeto amplo de 3 bi.
é a Rota Verde, especialmente ali questão de Goiás. Então passa por principais cidades, Goiânia, Rio Verde e Itumbiara. Conheço bem essa rota, passo ali para ir em Itumbiara, perto de Rio Verde, para ir para Quirinópolis, conheço bem. Então aqui ó, são 20 km de faixas adicionais, 31 km de duplicação, 103 km de faixas adicionais, entre outras, um CAPEX de 4 bi, OPEX de 2 bi, enfim. Bastante coisa, 7 praças de pedágio, extensão de 426 quilômetros, bastante coisa, né? Olha só que interessante aqui, olha. Essa Rota Verde, se você não conhece o setor, ela vem aqui desde Tumbiara até Rio Verde, tá? Aqui estou falando da GO 452. A extensão é maior, mas é basicamente esse trecho aqui. E também, olha, da BR 060, que pega desde aqui do Mato Grosso do Sul e vai até Brasília, tá? Então, praticamente ela faz isso aqui, ó. Pega isso daqui, essa cruz aqui, essa cruzada aqui, ó. Então é bastante coisa, incluindo praça de pedágio. Uma coisa importante para ser mencionada aqui. Quando uma empresa ela ganha licitação, muitas vezes ela tem que contratar várias outras subempresas. Por exemplo, se ela ganhou para fazer rodovia, ela precisa de uma empresa de pavimentação, concorda? Ela aqui vai usar a sua própria estrutura, a TecPav. Talvez você já andou para a rodovia e viu as máquinas com esse estampado desse louco, TecPav. Essa empresa aqui, 80% é da Azevedo Travasso. Então, ou seja, ela não precisa contratar um terceiro. A receita dos terceiros é dela mesma, tá? Então isso faz com que aumente a sua capacidade de reter receitas, né? E aumentar as margens também, porque ela compra de si mesma. Interessante isso daqui, né? Além desse projeto, também tem manutenção aqui, né, na parte da ponte do Rio São Francisco. Outros projetos aí com meio bilhão. Aqui a gente está falando em 3 bi. Aqui a gente está falando de um backlog de quase 6 bi. Na verdade, um backlog, né, de 11 bi seria mais 6 bi. Né? Backlog, para quem não sabe, são requisições. Uma empresa vai lá e praticamente é um interesse de compra. Né? Manda lá a requisição de compra para a empresa, ela cataloga isso daí é chamado de backlog. Ah, quero comprar, cote para mim tal coisa. Ah, vamos avançar na cotação. Isso daqui é um backlog. Então ela já tem aí 11 bi só de requisições, é uma empresa aí bem interessante do longo prazo. Para falar a verdade, eu não estou ainda em Azevedo e Travasso 4 e nem na parte de energia. Eu tenho um perfil meio que entre arrojado e conservador, espero diminuir essa euforia de mercado para entender um horizonte assim mais limpo, mais claro, tá? Mas uma empresa interessante. O Gabriel Freire falou que ele é um ativo único no mercado, que não tem como replicar. Preciso ver isso em resultado, tá? Vamos lá. A empresa nos indicadores não tem nem como avaliar, não tem nenhum analista cobrindo o papel, mas é investidor mesmo, pessoa física. Tanto é que quando você vem aqui na apresentação, ó, vou até mostrar para vocês. Tem como você ver. Ó, se você descer aqui, você vai ver que grande parte dos acionistas, ó, até pegar aqui, ó, olha só tem 129 pessoas jurídicas, 43 instituições investindo, que é bem pouco do capital, e olha, 98% são pessoas físicas, eu e você, né, aqueles que investem em empresas diretamente pela B3, tá? O próprio Gabriel Freire, que é o CEO, ele também é controlador. Então, se você ver aqui, ó, Gabriel Freire, ele é controlador e tem pouquíssimas ações aqui, olha, 25 mil ações. Estranhei até esse volume de ações que ele tem, mas ele é controlador e CEO da empresa, ok? Vamos dar uma olhada aqui no nosso painel, o que está se abrilhantando como oportunidade para a gente. Nosso painel inteligente, link na descrição e também nos comentários. Eu vou pegar aqui e vou fazer o seguinte, ó, só filtrando por baratas de Graham e baratas de Greenwich, eu consigo ver que tem pelo menos aqui, olha, uma lista de 88 ações boas e baratas e com bom potencial. Vou colocar um filtro de liquidez um pouco melhor, ó, 50 mil nos últimos 2 meses. Ó, aqui já apareceu 62 ações boas e baratas. Quero melhorar. Quero colocar pelo menos 5% de dividendos. Olha só. Agora o filtro, tá vendo que inteligente? Ó? 48 empresas. E dá uma olhada aqui, olha, tem empresas que está pagando 7% de dividendo, tem uma que pagou um extraordinário enorme aqui, que deu 145, acho que vocês sabem qual é. Mas olha só, tem uma de 18% de dividendo que pode subir 183%. Tem uma outra aqui, olha, que custa 27 e pode chegar a 64, paga 5,7 de dividendo, pode subir 135. Se eu pesquisar pelo potencial aqui, olha, ação com 500% que pode subir, 300, 250. Ó. Olha aqui, 6,90, paga 34% de dividendos, sim, pois é, e pode chegar a R$ 24,00, hoje custa só 6,90. E muitas outras, ó, de 200%, pagando 13,40 de dividendos,
pode subir 200%, chegar a R$ 48. Então vou deixar aí o link na descrição e também nos comentários, nosso painel inteligente de ações. E se você também quiser investir, né, em empresas BR e também empresas estrangeiras, pagando zero, né, de corretagem, zero de taxas e sem spread, aqui eu utilizo a Quantifury e se você quiser conhecer também vou deixar o link na descrição e nos comentários. Pessoal, o vídeo era esse, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, não esquece de se inscrever e também compartilhar o nosso conteúdo. Obrigado, até mais. Tchau, tchau.